Quem é que na plateia que faz jornalismo? Um grupo grande, uns 50 meninos levantaram o braço. Eu disse, agora, quem é que conhece aqui Carlos Castelo Branco? Nenhum deles levantou o braço. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Carlos Marchi. Jornalista e escritor, Marchi lançou no ano passado a biografia do também jornalista Carlos Castelo Branco, o Castelinho, melhor e mais conhecido analista político que o Brasil já teve. Na nossa conversa, Marchi vai relembrar a sua carreira e a sua vida e falar deste livro, Todo Aquele Imenso Mar de Liberdade, sobre o Castelinho, dar a relação dele com o próprio articulista do Jornal do Brasil. Marchi o conheceu na década de 60. Bom, Carlos Marchi, quero agradecer a sua presença aqui em Jacareí, por ter vindo de São Paulo para essa entrevista. E eu vi uma entrevista sua, eu não lembro com quem foi, falando do livro do Castelinho, que você fala que quando você teve a ideia de escrever o livro, você se perguntou se a vida de um jornalista tinha histórias. Foi uma entrevista com o Jô Soares. Tem histórias? Eu me perguntava muito isso, se havia história suficiente para prender o leitor, para atrair o leitor. Porque a vida do jornalista, o jornalista é um intermediário dos fatos, né? Ele leva os fatos, reúne os fatos, faz uma análise com técnica jornalística e repassa para a sociedade. E eu fiquei me perguntando se isso daí dá história, né, de fato. Mas no caso do Castelo havia história, né, até porque o Castelo foi parte da história do Brasil. A narrativa que ele tem da história do Brasil, e eu me lembro, nunca vamos esquecer que na entrevista que eu fiz com o ex-presidente Sarney sobre Castelo, ele me dizia isso, que se você juntar as crônicas do Castelo dia a dia, se você lê em sequência as crônicas do Castelo, você estará lendo a história do Brasil, né? Através das crônicas dele é possível perfeitamente extrair a história do Brasil da época dele. O seu livro é um livro estupendo. Desde o título, né, Todo Aquele Imenso Mar de Liberdade, já dá o tom do que vai ser essa história do Castelinho. A primeira vez que vocês se viram, você estava até me falando antes da gravação, foi na redação do Jornal do Brasil. Eu fui trabalhar no Jornal do Brasil em 1977. Eu era do Rio de Janeiro, tinha ido para Brasília pelo Globo, depois passei para o Estadão. Mas o meu grande sonho era trabalhar no Jornal do Brasil. Naquela época o Jornal do Brasil era uma escola de jornalismo, né? De texto e também de apuração, mas essencialmente de texto, né? A famosa parte política, o caderno Ideias, que era um caderno que saía aos domingos, o caderno B, que saía diariamente, aquilo tudo era uma escola de jornalismo. Eu lembro que na faculdade de jornalismo, eu estudei na ECA, no Rio, aliás, na ECO, Escola de Comunicação, porque em São Paulo é ECA, Escola de Comunicação e Artes, na USP. Na verdade, os professores não davam aula sobre jornalismo, davam aula sobre o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era aquela grande escola chique, refinada, né, em que você aprendia a fazer jornalismo de alta qualidade. Mas o Jornal do Brasil tinha uma exigência, que era o texto, a qualidade do texto, né? Então eu pensava, menino, jornalista jovem, pensava assim, o dia que eu for para o Jornal do Brasil, eu posso ter certeza que eu tenho um texto magnífico. E eu fui para o Jornal do Brasil. Fiquei lá 7 anos, foram 7 anos muito felizes. E logo de saída eu conheci o Castelinho, que não tinha sala dentro da redação, mas era uma figura
emblemática naquela redação. Todo mundo queria conhecer o Castelo e ele teve certa simpatia por mim. A gente depois ficou muito amigo adiante. Sim, então um dos primeiros momentos no Jornal do Brasil foi conhecer o Castelinho. E a sua primeira impressão do Castelinho? Eu imagino que você já lia as colunas que ele tinha diariamente no jornal. Qual foi a sua primeira impressão? O que você pode... Olha, a primeira impressão, eu vou confessar para você, não era uma coisa assim muito favorável, não. Porque o Castelinho, ele era muito baixinho, pescoço, a cabeça enterrada no ombro, não tinha pescoço, ele era um nordestino, né, do Piauí, sem que isso signifique qualquer preconceito. Ele era muito feio, fisicamente, e tinha uma voz completamente engrolada, você praticamente não entendia o que ele falava, porque ele falava... Era muito difícil conversar com ele por causa disso. Tanto que, quando eu escrevi o livro, eu pensei assim, se eu não conseguir descobrir por que ele falava daquele jeito, eu não vou conseguir deslindar a personalidade do Castelinho. E aí eu descobri, mais adiante, por que ele falava daquele jeito. Mas então a primeira impressão não foi muito boa, porque eu pensava, como é que esse cara, que não tem nenhuma agilidade, baixinho, pequenininho, feio, consegue fazer bom jornalismo, né? Mas essa impressão se desvanecia assim em momentos, bastava você ver ele atuando. Eu me lembro que uma vez eu levei um deputado amigo meu, que era da oposição do MDB, eu me lembro de um deputado, chamava-se Márcio Lacerda, era do Mato Grosso, ele era dos autênticos, do grupo dos autênticos do MDB, e ele tinha conseguido a relatoria da lei que preparava a Constituição, né? E aí ele ia falar de quê? A lei orçamentária, como é que chama, meu Deus? A lei de diretrizes orçamentárias, LDB. Ele falava, LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ele ia falar fundamentalmente de economia, né? E tinha uma coisa que o Castelinho odiava, era economia. Eu pensei. E o Márcio me pediu para falar com ele. Aí eu fui lá, falei com ele, Castelinho, receba, é um cara da oposição, é relator da LDO, é o primeiro relator da LDO de oposição, tinha sido uma concessão do governo Figueiredo, e ele aceitou, recebeu o cara, recebeu. O Márcio, muito tímido, muito assustado, falando com o Castelinho pela primeira vez. O Márcio falou mais ou menos durante 1 hora, explicando quais as diretrizes orçamentárias que ele pretendia implantar naquela lei como relator. Quando acabou a conversa, eu imaginei assim, olha, essa conversa foi muito chata, o Castelinho deve estar danado a vida comigo, e ele vai escrever uma notinha de 2 linhas sobre isso. No dia seguinte, ele escreveu a coluna inteira sobre aquilo e, embora não tivesse anotado uma só palavra da conversa com o Márcio, ele transcreveu a conversa do princípio ao fim. Mas com uma precisão, né? Com uma exatidão, que depois o próprio Márcio veio me falar. Ele não anotou nada, como é que ele conseguiu guardar frases inteiras minhas, e sobre um assunto que ele não domina, que é a economia. Esse era o Castelinho, né? No livro eu tenho outro exemplo de uma conversa dele com Mário Andreasa, então pré-candidato à presidência da República em 1984, e o Andreasa conversou com ele num jantar e ele bebeu muito, ele estava completamente bêbado, e o Andreasa, quando saiu, deu uma bronca no assessor. Disse, olha, eu perdi meu tempo, eu vim aqui conversar com o bêbado. O cara estava completamente bêbado, ele não guardou nada do que eu falei. E 2 dias depois saiu uma coluna absolutamente precisa. Aliás, a gente sente no livro que essa memória dele, essa memória real que ele tinha, era uma arma porque as pessoas achavam que ele não estava nem aí para conversa. E aí até podiam fazer declarações que pudessem até se arrepender depois, mas ele cravava na coluna, né? De fato ele tinha uma arma muito especial, porque quando ele passou a beber depois da morte do filho, e que ele passou a beber reiteradamente, continuadamente, ele passou a usar isso como uma arma do ponto de vista
do trabalho, do lado profissional. Ele não bebia antes de escrever a coluna, ele bebia depois que terminava de escrever a coluna. Mas ele apurava quando já tinha começado a beber. Então, tanto em telefonemas quanto em conversas pessoais, ele conversava bebendo. E o outro bebia também. Aí o outro ficava bêbado e começava a falar mais do que devia. E ele, pelo lado dele, tinha a memória perfeitamente estabelecida. Ele não perdia a conexão da memória, né? Embora bêbado, aparentemente ele não estava guardando nada do que o outro estava falando, e ele estava guardando tudo. Ele tinha uma memória animal. E essa memória, mais o fato de não ficar inconsciente quando bebia, aí sim, era uma arma. Você começa o livro e termina o livro falando da morte do Rodrigo em 76, que era o filho dele com 25 anos, mais ou menos. 25. E esse foi um divisor de águas na vida do Castelinho. Você começa o livro falando dele, uma conversa com o Jango, e termina falando sobre a amizade dele com o Carlos Drummond de Andrade, desses dois nós. Como é que foi para você descobrir essa situação sobre o Castelinho? Olha, eu confesso, apesar de ter convivido com o Castelinho na redação do JB e depois no sindicato, onde a gente convivia quase que diariamente, porque eu era o secretário-geral e ele era o presidente do Sindicato Jornalista de Brasília. Apesar disso, eu nunca tomei conhecimento de que a morte do Rodrigo, sabia da morte do Rodrigo, esse era um assunto que todo mundo em Brasília conhecia, mas eu nunca tive a dimensão do impacto que aquilo causou nele. Eu não sabia que ele tinha mudado a forma de viver e mudado até mesmo a forma de trabalhar depois da morte do Rodrigo. Porque a morte do Rodrigo tinha uma inflexão da qual ele não conseguia se livrar. Ele deveria investigar a morte do Rodrigo, porque ela foi suspeita. Se ele investigasse, ele virava o inimigo da ditadura, portanto do governo. E aí ele já não podia, com isenção, analisar esse governo na sua coluna diária. Então ele preferiu partir para o sacrifício pessoal e dali por diante nunca mais apurar. Até porque eu acho que ele tinha uma ideia de que seria muito difícil provar, né? Os crimes da ditadura acabaram provados mais por testemunhos dos das próprias pessoas que perpetraram aqueles atos terríveis, né? Os torturadores e tal. Mas alguns crimes continuam escondidos até hoje. Por exemplo, a morte da Zuzu Ângel, que aconteceu muito próxima da morte do Rodrigo e foi absolutamente igual. Um carro que de repente se desgoverna, vira e ela morre. Foi o que aconteceu com o Rodrigo também. Então ele tinha ideia de que era absolutamente difícil provar aquilo, porque o grupo de pessoas que chegou no local foi a polícia. E a polícia provavelmente a partir da proximidade que ela tinha com a comunidade de informações, começou a esconder as provas. E a amizade dele com o Drummond? A amizade dele com o Drummond é uma das coisas mais encantadoras desse livro. Eu confesso para você que eu fiquei absolutamente encantado com essas passagens. Eles brigaram quando eram jovens, em 1948. O Castelinho, que já tinha vindo ao primeiro Congresso de Escritores, Nacional de Escritores, em São Paulo, né, como escritor designado. E é curioso saber o que aconteceu. Em 1945, estava se dando a redemocratização, tinha saído a entrevista do Carlos Lacerda com Zé Américo de Almeida no Correio da Manhã e o Getúlio estava caindo. Nesse momento, houve o Congresso Nacional de Escritores, o primeiro congresso em São Paulo. E nesse congresso, o Minas foi enviar a sua delegação, mas a maior parte dos escritores mineiros era empregado do DIP, era empregado do governo de Getúlio.
porque o governo comprava os intelectuais, por salários os jornalistas, maiores, né? ou eram funcionários do governo ou ganhavam dinheiro, um ótimo dinheiro para escrever em publicações que o governo fazia. Essas pessoas não vieram ao Congresso porque se comprometeriam com a oposição e ficariam contra o governo, ficariam mal vistos no governo da ditadura de Getúlio. Não conta para ninguém, mas Carlos Drummond de Andrade era um deles, né? E muitos outros. Com isso, Minas mandou o segundo time. E o segundo time eram quem? Eram os jovens que queriam ser escritores, ainda não eram. Era o Castelinho, o Fernando Sabino, o próprio Otto Lara Rezende, o Paulo Mendes Campos. Por isso que essas pessoas, esse grupo ficou amigo e uma amizade que durou para sempre. Bem, em 1947, o Castelinho já era jornalista no Rio de Janeiro e foi cobrir o segundo Congresso Nacional de Escritores, que foi em Belo Horizonte. E lá ele encontrou o Drummond, que nesse segundo congresso já estava participando, e tinha uma questão de fundo na declaração final do Congresso. O Drummond criou muito caso por causa de algumas palavras, de uma ou outra palavra, e as pessoas ficaram muito chateadas com ele por causa daquilo. E o Castelinho aí, quando escreveu em O Jornal, que era um jornal muito prestigioso do Rio de Janeiro, disse que o Drummond empacou. Usou esse termo, né? Usou esse termo. Relaciona o Drummond ficou furioso porque chegou à conclusão de que empacar era um verbo que aludia a um bicho chamado burro. Então ele disse: você está me chamando de burro. E Castelinho trocaram cartas e tal, mas azedou a relação dos dois e eles ficaram brigados para sempre. Quando se encontravam, não se cumprimentavam. Você até relata um episódio, né? Um episódio com Bandeira, com o poeta Manuel Bandeira, que estava conversando com o Drummond, chegou o Castelinho e o Bandeira pensou que eles eram amigos, tentou aproximá-los e os dois não se falavam. E o Bandeira ficou sem graça. Bem, aí, muito tempo depois, em 1975, quando morreu o Rodrigo, e o Castelinho estava verificando as comunicações de luto, de pesar que ele tinha recebido, não havia nada do Drummond. E ele disse para uma amiga: puxa, mas nem nessa situação o Drummond me escreveu, ele poderia ter escrito. Só que essa amiga era muito amiga do Drummond. Correu para casa, ligou para o Drummond e disse: escreva para o Castelinho. E o Drummond mandou uma carta lindíssima, que eu transcrevo no livro, e o Castelinho não respondeu a essa carta. Respondeu algum tempo depois, no dia que Drummond completou 80 anos, ele dedicou a Drummond uma homenagem raríssima. Ele escreveu a coluna, que era essencialmente política. A coluna do Castelo era uma coluna política, ele não escrevia sobre outra coisa. Ele aí dedicou a coluna do dia a Drummond, foi uma coluna completamente literária, destinada à literatura. E fez uma tremenda homenagem na qual ele declarou que Drummond era o maior poeta brasileiro. Drummond ficou emocionadíssimo e mandou um cartãozinho para ele em que diria: veja o tempo que nós já perdemos, que a gente podia estar tomando chopp na praia de Copacabana. E aí os dois ficaram amigos até a morte do Drummond, que se deu alguns anos depois. Você falou até dessa turma dos jovens escritores, né, do Otto Lara Rezende, Sabino, e uma das partes mais engraçadas do seu livro é quando você cita o episódio do Castelinho ficando na calçada. Exato. E o Otto Lara Rezende na parte de cima da janela, sem convidar o Castelinho para sequer entrar na casa dele. Eu não resisti à tentação e entrei no hotel, não tinha ninguém na recepção, era um hotel de interior, imagine você, era um hotel de 2 andares. E eu subi, era uma escadaria assim, em curva, e a suíte presidencial, onde estava o Jânio, ficava em frente à chegada da escada.